Bom dia, crianças! Olha, o vídeo não tá muito legal, mas eu vou tentar explicar a vocês sobre frases e oração, tá? Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer o conceito, tá? Dizer o conceito de frase e oração. Então, vejam aí que eu já dei início, tá? Aqui no caderno. Vocês estão vendo que frase é todo enunciado com sentido completo. E existem dois tipos de frases, que é chamado de, vamos lá, frase nominal, certo? E frase verbal, ok? Frase nominal, ele não contém verbo, entendeu? E a frase verbal contém verbo, que podemos dizer que é uma oração, certo? E agora eu vou falar o conceito de oração, tá? Oração é todo enunciado com sentido completo, certo? Porém, contém verbo, certo? Frase, ela tem sentido completo, oração também tem um sentido completo. A diferença é que a frase, ela não aparece verbo, sendo assim chamado de frase nominal, porque não contém verbo. E a frase que é verbal, chamamos de oração. Por quê? Já está dizendo frase verbal, verbo. Ele contém um verbo. E aí vamos ao exemplo para que a gente possa entender, certo? Se eu disser parabéns pelo seu aniversário, tá? Parabéns pelo seu aniversário. Vou colocar aqui uma exclamação, certo? Então, aqui, tá? Uma exclamação. Parabéns pelo seu aniversário. Você está encontrando aqui algum verbo? Não. Portanto, isso é uma frase nominal, certo? Ele não contém verbo. Não contém verbo, certo? Socorro. Isso é uma frase, tá? E que tem um enunciado no sentido completo. Socorro. Se eu estou pedindo socorro, algo está acontecendo comigo. Você vai entender socorro. Você vai entender o sentido dessa frase. Então, é nominal, certo? É uma frase nominal. Quando eu digo que dia lindo, não, que lindo dia, certo? Também, gente, é uma frase nominal. Porque você percebe que aqui não tem verbo. É uma frase nominal. Mas se eu disser as crianças, tá? Foram para o parque. E aí, as crianças foram para o parque. Aqui tem verbo, vocês estão vendo algum verbo? Se vocês falaram que foram, é verbo, certo?
Está correto. Está correto. Portanto, essa frase, você vê que contém esse verbo. Por quê? Essa frase, ela está ligada com o sujeito. Então, aqui, ela é uma oração, certo? É uma oração, que também dizemos que é frase verbal, por ter um verbo, contém verbo, tá? E contém um verbo, não é isso? Certo? Que também pode aparecer dois verbos, e aí são duas orações. E aí eu posso dizer que as crianças, tá? Foram para o parque, tá? E brincaram bastante. Aqui eu posso dizer que tem duas orações, porque contém dois verbos. Quais são os dois verbos? Foram, tá? É verbo. E brincaram. É verbo. Certo? As crianças foram para o parque e brincaram bastante. Aqui tem duas orações, tá? Porque o i acaba quebrando, né? E fazendo assim uma outra oração, tá? Também pode aparecer assim na frase, tá? Normalmente, o sujeito, ele aparece antes do predicado, tá certo? Mas muitas vezes pode sim aparecer depois do predicado, tá? Então, podemos dizer assim: foram para o parque as crianças. Foram para o parque as crianças. Veja que essas crianças, ela poderia vir para cá. Então, o sujeito, ele tá antes, tá? Do predicado. Da oração. Tá certo? Do predicado não, da oração. Tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? Sobre esse conteúdo, tá? Essa classe gramatical, que é frase e oração, tá bom? Mas caso vocês não tenham entendido, tá certo? Vocês podem me perguntar no privado. Se vocês quiserem, para melhorar ainda mais a explicação, vocês podem copiar isso no seu caderno, tá? E agora eu vou explicar a vocês sobre sujeito e predicado, da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom? Vamos lá, segue aí agora o outro vídeo do sujeito e predicado.